Biologando, biologando, biologando. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito, novamente aqui no canal Biologando Unespar, e hoje nós vamos gravar um vídeo sobre microbiologia. Mais precisamente, pessoal, nós vamos tratar hoje sobre a coloração de grã. Já ouviram falar sobre essa coloração? É uma técnica muito utilizada não só no laboratório de microbiologia, mas por outros laboratórios também. É uma técnica, tá, pessoal, muito básica mesmo. Em grande parte, o objetivo dessa técnica da coloração de grã é classificar as bactérias em dois grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Essa diferença ela se dá muito por causa da diferença de parede celular. Enquanto as gram-negativas apresentam uma pequena camada de peptidoglicano, as gram-positivas irão apresentar uma maior espessura aí em relação à camada de peptidoglicano. E essa coloração, que é a coloração de grã, ela consegue classificar essas duas bactérias. A gente consegue então usar os mesmos reagentes para que na mesma amostra a gente consiga ver então as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Ela é muito bem utilizada, claro, para classificar as bactérias gram-negativas e gram-positivas também, mas também pode ser utilizada em laboratórios que, por exemplo, cultivam outros tipos celulares, cultivam em outras amostras celulares e às vezes eles querem notar ali se aquela amostra está ou não contaminada com bactérias. Então faz lá uma coloração de grã para ver se está ou não contaminada com bactérias. Então ela é muito bem utilizada em vários laboratórios, não só de pesquisa, não só laboratórios de aula, de ensino, mas também em laboratórios de análise clínicas, porque é uma técnica fácil, né, e que tem como objetivo classificar esses dois grandes grupos, as gram-negativas e as gram-positivas. E hoje nesse vídeo nós vamos aprender como é que se faz essa técnica desde o começo, que é fazer o esfregaço, né, que é fazer a amostra mesmo. E nesse caso nós vamos usar aqui como amostra biológica o Yakult, o leite fermentado, tá? E aqui nós temos os reagentes, o cristal violeta, né, que é o primeiro corante que nós vamos utilizar. Depois nós vamos usar o Lugol, né, que é o mordente. Em sequência, nós vamos usar aqui um agente descorante, que é a base de álcool e acetona, e por fim o segundo corante, que é a fucsina básica, tá bom? Então nós vamos usar nessa ordem que nós editei aqui para vocês, tá? É uma técnica fácil, simples, tá? Pode ser feita esses corantes em laboratórios ou em escola também, ou você pode comprar esse kit também na internet, tá? Na internet também tem esse kit aí muito fácil aí para comprar também. Vamos lá então, pessoal? Então, pessoal, a primeira etapa, como eu comentei com vocês, é fazer o esfregaço, né? Como eu falei para vocês, nesse vídeo, nós vamos usar aqui amostras, tá, de bactérias que vêm do Yakult, tá? Os famosos lactobacilos vivos. Então, para isso, o que nós fazemos? Pegamos essas amostras, tá? Esse leite fermentado, em lâminas de vidro mesmo, tá? Aquelas lâminas de microscopia de vidro. Nós colocamos aí, homogeneizamos um pouco, né? Para dar uma espalhada nessas bactérias. E praticamente, pessoal, nós usamos uma gotinha, pode pôr uma gota em cada lâmina, tá? Aqui nós vamos preparar 3 lâminas só para ficar mais didático aí, tá? Vou pôr um pouquinho mais também, tá? Mais uma gota já é o suficiente. Então esse aqui é o nosso esfregaço, tá? A nossa amostra. Qual que é a próxima etapa? É fixar essas amostras, tá? Para a técnica de coloração de grã, a melhor forma de fixar é através da chama, tá? E para isso a gente vai usar o bico de Bunsen. Então nós vamos pegar essa lâmina, passar pela chama do bico de Bunsen para fixar essas nossas amostras microbiológicas. Depois a gente faz então, iniciamos a parte de coloração. Vamos lá para a próxima etapa? Então, pessoal, depois que a gente fez o esfregaço, a próxima etapa é fazer a fixação, tá? Então, aqui nós temos então a nossa amostra microbiológica e nesse caso, como eu falei para vocês, a gente vai fazer a fixação no bico de Bunsen, na chama do bico de Bunsen. Então, é fácil, tá, pessoal? Só vai passando a amostra aqui pelo bico de Bunsen, tá? Para fazer essa fixação, tá bom? E aí nós temos as amostras sendo fixadas nesse caso.
Bom, vamos passando essa amostra até secar muito bem essa amostra, tá? Em que depois que a gente fizer o processo de fixação, a gente vai fazer então a coloração dessas amostras, tá? Então nós pegamos aqui a outra lâmina, tá? Dando uma espalhada aqui, também vamos fazer o processo de fixação também, tá? Pode ser usado também, tá, pessoal? Se não tiver o bico de busse, tá? Pode ser usado também a chama daquelas lamparinas a álcool, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser utilizado também sem problema nenhum, tá? Fazendo o processo de fixação. A última lâmina. Fixamos essas amostras e a próxima etapa é fazer mesmo a técnica de coloração. Ok, pessoal, então depois de a gente ter feito o esfregaço, ter feito a fixação, agora é só fazer a técnica mesmo propriamente dita de coloração. Para isso, como eu falei para vocês, primeiramente a gente vai usar o corante cristal violeta, né, o violeta cristal. Então nesse caso nós vamos usar aqui esse corante e vamos impregnar nossa amostra com esse corante, né? Colocando aí uma quantidade suficiente que possa cobrir toda a amostra microbiológica, tá? Uma quantidade aí que for suficiente para cobrir mesmo toda essa amostra microbiológica. Colocou esse corante, vamos aguardar 1 minuto, tá? Aguardamos aí 1 minuto. Passado 1 minuto, aí nós vamos lavar essas lâminas em água corrente, tá? Só que para isso, tá, pessoal, não pode ser muito forte a água corrente, tá? Então, geralmente a gente liga a torneira deixando esse fiozinho bem fino aqui de água, tá? Passou 1 minuto, nós podemos vir aqui e lavar essas lâminas. Ok, pessoal, então passado 1 minuto, nós vamos lavar essas lâminas. Vamos lavar na água corrente, tá? Deixamos esse fiozinho de água corrente justamente para facilitar a lavagem dessa lâmina. Vamos à primeira. O que esse violeta cristal vai realizar nessa primeira etapa, pessoal? Independentemente se tiver aqui gram-negativas ou gram-positivas, né, bactérias que fazem parte desses dois grupos, o violeta cristal ou cristal violeta vai curar os dois tipos de bactéria, tá? Independentemente se as duas terão as paredes celulares diferentes, né, em relação à composição, ela vai corar, né, esse cristal violeta vai corar ambos os dois grupos. Em sequência, depois que nós lavamos essas lâminas, segunda etapa é usar o mordente, que é o Lugol. Tá? Então também nós vamos pegar aqui, cobrir toda a nossa amostra com o Lugol. O tempo vai ser de 1 minuto também. Tá? Então nós cobrimos toda a nossa amostra microbiológica com o Lugol. Qual que vai ser a função desse Lugol para essa técnica, pessoal? Depois que a gente colocou então o cristal violeta, ele vai entrar, vai se aprisionar dentro da bactéria e esse Lugol aqui, nesse mordente, ele também vai entrar em nos dois grupos de bactérias, tanto no gram-negativo como no gram-positivo. Ele vai formar um complexo lá dentro, né? Um complexo de Lugol com o violeta cristal. Tá? Então vai formar esse complexo tanto dentro lá da bactéria gram-negativa como da gram-positiva. Passado 1 minuto, pessoal, próxima etapa então é lavar novamente essas amostras em água corrente também. Tá? Então vamos lavar essas 3 lâminas em água corrente também. Por enquanto, então, aconteceu o quê? Aconteceu a formação desse complexo do cristal violeta com o Lugol, tá? Em ambos os grupos de bactérias, tanto em gram-negativa como em gram-positiva. A próxima etapa, pessoal, é usar o agente descorante, tá? Que nesse caso será a base de álcool e acetona. Qual que vai ser a função dele nessa coloração de gram? Assim que ele tiver um contato com a bactéria que seja do grupo das gram-negativas, que tem a parede celular mais fina em relação à composição de peptidoglicano, ele vai então retirar esse complexo de violeta cristal e o Lugol que foi formado. Na positiva, na gram-positiva, vai continuar esse complexo. Então, para isso a gente faz o quê? Vamos pingar aqui, ó, algumas gotinhas
tá? Em média aí uns 5 segundos e lavamos novamente, tá? Então em relação ao agente descorante, nós deixamos aí em média uns 5 segundos, pingamos aqui, 5 segundos em contato, lavamos novamente. Aquelas que forem gram-negativas, o agente descorante vai retirar esse complexo que se formou dentro da célula. As gram-positivas vão continuar com o complexo cristal violeta e o iodo. Após então deixarmos com o agente descorante e lavarmos, aí nós vamos fazer a última etapa da técnica de coloração, que é usar a fucsina básica. Em relação ao cristal violeta, ele é um corante roxo. Em relação à fucsina básica, ela vai dar uma coloração mais rosa, mais avermelhada, tá? Então, as gram-negativas que forem coradas, tá? Elas vão ser coradas com a fucsina básica, e as gram-positivas serão coradas com a violeta cristal. Então, no caso das gram-negativas, elas serão coradas nessa sequência agora, em que nós vamos então inserir a fucsina básica, se corando então em rosa, um rosa meio avermelhado. Nesse caso, podemos deixar então nessa última etapa com a fucsina básica em média aí de 1 minuto. E as bactérias gram-negativas então ficarão coradas com esse corante. Já as gram-positivas, elas continuarão com um complexo violeta e iodo, e nesse caso elas ficarão coradas com roxo, uma coloração mais púrpura, tá? E aí depois nós conseguimos então diferenciá-las, né, as gram-negativas das gram-positivas. Passado 1 minuto também, com a fucsina básica, nós lavamos também a água corrente, ambas as lâminas, vamos lavá-las elas em água corrente. Finalizado o processo de lavagem em água corrente, é só aguardar essas amostras secarem, tá? Deixar secando mesmo ao ambiente, e aí depois a gente montar lâmina a lamínula e olharmos no microscópio para conseguirmos identificar, né, a presença de gram-negativas e gram-positivas. E só concluindo, né, no caso das gram-positivas, elas serão coradas, né, com um complexo cristal violeta mais o Lugol, né, que foi a primeira etapa lá que nós realizamos. Em relação às gram-negativas, elas serão coradas com a fucsina básica, tá? Que é uma coloração mais vermelha, mais rosa. E as gram-positivas ficarão com uma coloração mais púrpura, mais arroxeadas. E aí nós conseguimos identificá-las muito bem, né? Caso estiverem presentes as duas na mesma lâmina, conseguimos identificar aí tanto as gram-negativas como as gram-positivas. Conseguimos observar em relação à morfologia, a arranjos, né, que podemos encontrar aí nesses agentes procariotos. Ok, pessoal? Então era isso, tá? Continue aí seguindo o nosso canal Biologando Unespar e curtindo aí nossos vídeos, e estaremos aí postando toda semana em materiais, conteúdos novos aí, ok? Até mais, pessoal!